Jesus está sempre ali. Qualquer assunto, qualquer tema que você vá abordar, Jesus Cristo está presente. Mas é assim que João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, nos diz: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, de algum homem, mas nasceram de Deus. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Esse texto ele nos fala a respeito de Jesus. E a pergunta mais simples e ao mesmo tempo talvez a mais complexa que nós podemos fazer é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é uma pergunta simples e ao mesmo tempo complexa. É uma pergunta que é capaz de provocar uma verdadeira revolução na sua vida. Mas talvez você ouça a pergunta e pense simplesmente: é uma pergunta simples, quem é Jesus? Mas eu pergunto a você algo mais: o que você procura através dessa pergunta, quem é Jesus? Você está à procura de conceitos, de ideias a respeito de Jesus? Ou quando você pergunta quem é Jesus, você está procurando uma pessoa, você está procurando o Deus vivo, você está procurando um ser de verdade, que criou todas as coisas, que é capaz de interferir, é capaz de governar, é capaz de trabalhar as áreas mais íntimas e pessoais da nossa vida. Há uma diferença muito grande perguntar quem é Jesus, como quem procura conceitos e novas ideias, e há uma diferença muito grande quando você pergunta quem é Jesus, porque você quer conhecê-lo como Deus, como Senhor, como Salvador pessoal. Podemos citar aqui um exemplo apenas, a história da conversão de Saulo, que veio a ser conhecido como o apóstolo Paulo, lá em Atos 9. Paulo, ou no início, como o seu nome é mencionado, Saulo, ele olhava para Jesus e olhava para os cristãos como quem está olhando apenas para conceitos, ideias. E naquele momento, para Saulo, a ideia a respeito de Jesus era algo complicado, porque aquele conceito que falava de um Deus que havia vindo até nós para morrer numa cruz, quitar a nossa dívida e assim trazer salvação, não apenas para judeus, mas para todas as nações, era algo que incomodava. E incomodava Saulo a tal ponto dele se tornar um perseguidor da igreja. E ele ia, prendia, e nos conta o livro de Atos que Saulo estava indo para Damasco, com a documentação, com as cartas, para novamente poder prender cristãos e fazê-los negar a fé. Mas no meio do caminho,
Ele estava indo com os seus conceitos, com as suas ideias, com o seu ódio, com o seu rancor, mas no meio do caminho uma grande luz o envolveu. E ele, caindo em terra, ele pergunta: Senhor, quem tu és? Foi a pergunta mais profunda e mais radical que o apóstolo Paulo fez. Quem és tu, Jesus? Eu creio que muitas vezes nós precisamos fazer a mesma pergunta. Jesus, quem é você, Jesus? Quem realmente tu és? Porque na nossa mente nós temos muitas ideias a respeito de Jesus. Se você vai na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um curso de ciências sociais, e eu vi como que 80% dos alunos que estudavam comigo odiavam qualquer coisa relacionada ao nome de Cristo, porque eles estudavam todos esses problemas da história, as cruzadas, a Inquisição espanhola e aí por fora, e todas essas coisas, quantas coisas abomináveis foram feitas em nome de Jesus. E tem muitas pessoas que quando pensam em Jesus, o que vem na mente são esses conceitos. Mais ou menos, podemos dizer, era isso que havia no coração de Paulo. Mas quando ele vai para perseguir aquela ideia, para tentar colocar um fim naquela pregação, ele é surpreendido. E que doce surpresa foi essa! Que maravilhosa surpresa! Quando ao invés de encontrar um conjunto de ideias, ele encontrou o Deus vivo. E Jesus respondeu para Paulo: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é Jesus? Eu gosto muito da maneira com que João, no início do Evangelho, ele fala a respeito de Jesus. Para que você tenha uma noção, né? Nós temos 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos por volta, digamos assim, do ano 45 da era cristã. 45, 50, pouco mais, pouco menos. E temos João, que foi escrito por volta do ano 90 da era cristã. João, ele teve o desafio de apresentar Jesus em um contexto totalmente diferente daquele contexto de Jerusalém. Para Mateus, Marcos, Lucas, eles pregavam para judeus, eles pregavam para pessoas que acreditavam que o Antigo Testamento era inspirado. Mateus, ele podia citar profecias e falava: olha, lembra daquela profecia que foi feita sobre Jesus? Nesse dia a profecia se cumpriu. Mas agora João, no ano 90, ele está numa situação crítica. Primeiro porque 20 anos atrás, no ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi arrebentado, não havia uma atitude positiva, nada que pudesse dizer respeito aos judeus. E João agora está ali na Ásia Menor, falando para pessoas de cultura grega. E está lutando ali com questões que envolvem não apenas filosofia, mas envolve também o gnosticismo, que era uma miscelânea de conceitos filosóficos e ao mesmo tempo religiosos. E o que me chama a atenção na maneira de João responder à pergunta: quem é Jesus? E ele responde, isso aqui é para os gregos, e para nós isso é importante porque nós aqui temos muito a ver com João nessa história. Porque nós vivemos em uma época onde as pessoas dizem que só acreditam naquilo que elas conseguem ver. Essa é a herança do empirismo, né? O empirismo é aquela corrente filosófica que diz que todo o conhecimento ele é sensorial e ele vem através das experiências. Então, se eu posso pegar, se eu posso medir, se eu posso ver, eu posso crer. Mas no invisível, quem é que crê no invisível? E muitas vezes nós caímos na armadilha e ficamos questionando também a nossa própria fé, porque nos falta às vezes os dados aparentemente científicos. E aqui nós temos João, há quase 2000 anos atrás, e ele está exatamente no berço de toda essa cultura tão racionalista. E é interessante que João, primeiramente, ele se identifica.
ele procura se colocar no mesmo patamar daquelas pessoas. É por isso que ele inicia dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Em grego, a palavra aqui é o logos. Logos é uma terminologia da filosofia grega. Os gregos, eles criam em um Deus perfeito, e de tão perfeito era um Deus estático. E acreditavam que a criação era algo de menos importância. É claro que esse conceito vai variar de autor para autor, mas eles criam que entre essa divindade perfeita e essa criação havia um elemento que era o Logos. E o Logos ao mesmo tempo revelava a divindade e ao mesmo tempo ordenava a criação. E por que eu estou falando isso? É para dizer que João, ele entendia de filosofia. Crer também é pensar. Mas, embora João entendesse essas coisas e usasse esses elementos para criar uma ponte para poder ser ouvido, é muito interessante que do 2º versículo em diante, João, ele simplesmente se afasta daquela argumentação filosófica e apresenta a verdade. E para João, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E mais adiante, no Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você se lembra daquele momento quando Pilatos está interrogando Jesus Cristo e surge no interrogatório a palavra verdade. E Pilatos olha para Jesus e diz: o que é a verdade? Jesus não fala nada para Pilatos, porque é um texto, é um livro, e no meio do livro, Jesus já tinha dado a resposta. Para Jesus, verdade não é uma coisa, não é um conceito, verdade é Jesus. Jesus é a própria verdade encarnada. E João aqui, ele destaca 3 aspectos que nós vamos ver rapidamente. Só para que vocês entendam, eu dou essa afastada aqui, porque por providência divina o relógio fica atrás do pilar, então eu tenho que olhar. Mas João aqui, ele fala de Jesus e destaca 3 aspectos. Ele apresenta Jesus primeiramente como Deus eterno. Jesus Cristo, ele não é um grande líder espiritual. Jesus Cristo, ele não é um grande filósofo. Jesus Cristo, ele não é uma pessoa boa, que de tão boa que merece ser imitado. Não, Jesus é Deus, é o Criador. Segundo ponto que João coloca é que Jesus, ele é o Deus da vida. Jesus é fonte de vida e é luz, é fonte de luz. Hoje eu escuto tantas pessoas falando essa coisa de luz, né? E como pastor, já escutei algumas pessoas, eu entendo, tentando me elogiar, falando: olha, você é uma pessoa iluminada. Eu vejo uma luz em você. Eu falei: é que você não conhece as trevas que tem aqui dentro. Certo? Mas luz de verdade nós temos em Deus. Jesus então é o Deus eterno, Jesus é o Deus da vida e Jesus é Deus conosco. Vamos rapidamente pensar nessas 3 verdades e ver o que isso nos ensina. Porque, como eu falei quando estava falando do boletim, falei do tempo de esperança. Esse tempo aqui é um tempo de esperança, certo? Eu sempre achei fantástico o culto no domingo à noite. Sabe por quê? Não sei se aqui nos Estados Unidos é diferente, mas no Brasil nós costumamos dizer que o domingo à tarde é a hora da depressão, certo? É a hora da depressão. De fato, né? Há pesquisas que dizem que há um alto índice de suicídio no domingo à noite. Porque sexta-feira é aquela coisa: hoje é sexta-feira. Não vou cantar aquela música, mas você conhece a música, né? Hoje é sexta-feira. Aí chega no sábado, é festa, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí no domingo a pessoa ainda acorda, ainda tem um gás para correr, né? Vai, dá uns mergulhos, né? E corre,
Mas daí o sol vai se pondo e você pensa, ai, ai, ai. Segunda-feira, Monday, lunes. E é interessante que muitas pessoas nesse horário, elas ficam numa situação onde elas encontram aquilo que há de mais triste no seu próprio coração. Mas que coisa maravilhosa é chegar no domingo à noite e ao invés de ser o tempo da depressão, não, é o tempo da adoração. Vamos para a igreja, vamos lá, vamos encontrar com as pessoas, vamos ouvir falar de Jesus. E é isso que vai trazer esperança para você durante essa semana. Primeira coisa, se lembre, Jesus é Deus e é Deus eternamente. Aqui João escreve, Jesus estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe foi feito. Ponto final. Jesus Cristo é Deus Criador. O que isso significa? Significa que Jesus, ele conhece todas as coisas e ele possui controle sobre todas as coisas. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Eu não sei, eu choro por aqueles que caem. Eu choro por aqueles que caem. Ou seja, fios de cabelo, uma coisa, quem é que presta atenção nisso? É claro, quem perde presta, né? Mas quando a Bíblia diz que Deus ele conhece até a quantidade de fios de cabelo, significa que Deus ele conhece todos os detalhes da nossa vida. Os cientistas, eles não conseguem dizer a quantidade de galáxias que existem no universo. Não conseguem saber quantos bilhões, trilhões, zilhões de estrelas que existem. Mas a Bíblia diz que Deus, ele conhece cada uma delas e ele chama cada uma delas pelo nome. Não é assim? Quando você dá o nome a alguma coisa, é porque você conhece algumas características. Temos um casal aqui muito querido que tem um cachorrinho chamado Ludinho. É só você colocar o P no início que você vai entender porque que ele é Ludinho. Ele é peludo, né? Ludinho. É o companheiro do Boris, um bulldog muito legal. Mas por que eu estou falando disso? É para mostrar a intimidade que Deus tem mesmo com as estrelas. Por que ele pôs o nome? Deus ele não põe o nome igual Guerra nas Estrelas, né? Essa é a estrela do A1.B, C. Não, eu creio que Deus ele coloca cada nome, porque ele conhece a característica, o brilho. Mas nós estamos falando de estrelas, mas podemos falar das células do nosso corpo. Deus ele conhece cada uma delas. Ele conhece cada átomo do universo. Mas qual que é o objetivo de ficar falando e descrevendo coisas assim que falta, gigabyte, falta terabyte aqui na mente para entender tudo isso? O importante é você compreender quem é Jesus. Esse Jesus que ouve a sua oração, esse Jesus que deu a vida por amor de você, esse Jesus que está caminhando com você durante a semana, esse Jesus que já sabe toda a sua agenda, até aquelas coisas que você não sabe, que vai entrar na agenda, Deus já sabe. Jesus, ele é o Deus Criador, ele possui controle, ele dirige. Uma outra coisa maravilhosa, quando nós pensamos em Jesus Cristo como Criador, é que como Criador, ele já estabeleceu as metas, os alvos, os significados, os sentidos. A coisa mais louca que tem na vida é quando nós ficamos procurando encontrar significado para a vida e procuramos inventar significado por conta própria. Não, para mim o sentido da vida é adquirir não sei o quê. Não, para mim o sentido da vida é ter fama, é ver meu nome conhecido.
e ficamos correndo atrás do nada, ficamos correndo atrás do vento, e aqui hoje Deus te trouxe para ouvir isso, dizendo: meu querido, minha querida, já está pronto, já está pronto. É Deus quem criou, Ele já tem o significado de tudo. O segredo não é nós ficarmos tentando criar significado para a nossa vida. O segredo é conhecer Jesus. Jesus que dá sentido para tudo. Jesus que governa todas as coisas. Tudo está sob o controle de Jesus. Eu não sei o que está inquietando a sua cabeça. E nem quero trazer isso à memória, senão você vai falar: poxa, estragou meu dia. Estava tão bom até agora, começou a lembrar daquilo que eu vou ter que fazer amanhã. Certo? Eu não sei o que te incomoda, mas uma coisa eu sei: isso não é nada perto do poder de Deus. A coisa mais importante na vida é ser amado por Deus. Deus ama você. E o texto continua dizendo: nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus é Deus, e é Deus que dá vida. O verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da palavra vida, nós encontramos tão somente em Deus. Vida de verdade é Jesus quem nos dá. Estar respirando, estar caminhando para lá e para cá, estar, quem sabe, até podendo adquirir coisas, isso não significa estar vivo. Aliás, muitas pessoas têm grandes somas e realizaram tantas coisas, mas o coração se sente seco, se sente vazio. Para muitas pessoas, quando elas pensam que estão caminhando e que agora é um ano a menos e a idade vai chegando, vem um sentimento de derrota, vem um sentimento de vazio. Mas eu amo o texto da palavra de Deus que diz que a vereda, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Me lembro de uma madrugada e por uma determinada situação eu tive que ver o sol nascer. O sol não nasceu quadrado para mim, não, mas eu vi o sol nascer. E que coisa mais linda, eu nunca tinha prestado atenção naquilo. Aquele horizonte, aquela noite escura, e de repente vai clareando, e uma quantidade de cores vão surgindo, cada uma mais linda que a outra, e de repente vem o sol e vem o dia. Jesus é vida, Jesus veio trazer o dia para você. Não fique preocupado se de repente está aparecendo uma ruguinha, né? Quero ver, a Mara não está aqui, às vezes ela me pega e fala: Ezequias, antigamente não tinha isso aqui no seu olho, essa prega. Eu falei: vai se acostumando, porque é o tempo. Mas nós não devemos ficar preocupados, inquietos com essas coisas, porque nós estamos caminhando até aquele dia que vai ser dia perfeito, dia eterno, na presença de Deus. Não vai haver mais luto, pranto, dor. As primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Você quer experimentar vida? Você precisa de Jesus. E foi por isso que no início eu perguntei: o que você está querendo? Conceitos, ideias novas? Ou você quer encontrar uma pessoa? Conceitos e ideias, eu posso ficar aqui falando, né? E eu gosto de falar, eu falo. E você, além do que eu falo, você pode escutar um monte de gente, ver na televisão, mas só conceitos, só isso não resolve. Maravilhoso é quando nós, através de ideias que vêm da palavra de Deus, nós encontramos o Deus que se revela na palavra. Ele veio trazer vida, Ele veio trazer luz. É Ele que derrama luz sobre as nossas trevas. E poderíamos falar aqui tanto sobre esse texto, mas eu quero concluir falando o que está no versículo 14. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa maravilhosa esse texto.
Quando João começa a falar de Jesus, até de uma forma filosófica, se referindo a ele como a palavra, como o Logos, aquele que estava lá na eternidade, e como eu falei, no início havia ali até um contato, uma conexão com os filósofos gregos, mas daí a pouco ele como que dá um chute na filosofia grega e confronta aqueles homens com a verdade, e a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. E ele diz: e o verbo Jesus, a palavra se fez carne. Nós temos a palavra escrita, que é a Bíblia, mas nós temos a palavra encarnada. A palavra encarnada é Jesus, e eu conheço Jesus é através da Bíblia. Quando Jesus estava para nascer, o anjo disse que ele se chamaria o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O verbo se fez carne, e lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, diz que ele se fez carne exatamente para ter a experiência que você e eu temos. Deus, ele é onisciente, ele não precisa ter uma experiência para conhecer alguma coisa. Em outras palavras, ele não precisa chupar uma laranja para saber o gosto que a laranja tem. Ele é onisciente. Mas diz a palavra de Deus que ele decidiu ter a sua experiência, a minha experiência. Ele se fez carne. E Hebreus 9 diz que ele é um sumo sacerdote. Nós não precisamos de um outro caminho, podemos chegar direto a Deus. E esses dias falando com alguém sobre isso, eu disse: olha, se você chega na empresa e você pode falar direto com o dono da empresa, para que gastar tempo lá com o rapaz da recepção? Vai direto, fala com o dono. Jesus, ele nos dá esse privilégio de irmos falar diretamente com ele, e diz que ele é um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nós, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, só que ele não pecou. Ele foi traído, tudo que você pensar, ele foi tentado. Aí na área sexual também, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada. Ele sofreu tudo que você pode imaginar, ele sofreu. Então não existe, preste bem atenção, meu querido e minha querida, não existe uma coisa sequer que você vai falar com Deus, vai falar com Jesus, e ele vai ficar olhando para você, pensando: olha, não estou entendendo, não estou entendendo. Jesus, ele não vai falar isso. Ele conhece você, ele quer caminhar com você. Nós falamos: essa casa é a sua casa, esse prédio é o seu prédio. E sabe por que nós chamamos isso aqui de santuário? É porque é aqui que os santos se reúnem. Você e eu somos santos em Cristo Jesus, certo? Mas Deus, ele não fica preso aqui durante a semana. Ele está na sua casa, ele está no seu escritório. Ele se fez carne para caminhar com você, para dirigir a sua vida. E eu sei que é comum as pessoas às vezes pensarem: olha, mas eu já tenho escutado tanto sobre Deus, na verdade eu tenho dúvidas, e eu penso que é assim. O que eu digo é o seguinte: pegue todas as suas dúvidas, coloque diante de Deus, pergunte para Deus, tenha coragem, seja ousado, comece a falar com Deus hoje, certo? Mas não chegue diante de Deus pensando: olha, Senhor, o Senhor vai me ouvir porque eu sou um cara legal, o Senhor vai me ouvir porque eu mereço. Não, essa conversa não. Mas se você chega para Deus e fala: Deus, eu estou aqui para conversar e eu sei que o Senhor vai me ouvir porque o Senhor é Deus, e o Senhor me amou tanto que morreu por mim, ressuscitou por mim, está vivo por mim, me ama e tem algo maravilhoso na minha vida. Senhor, nós louvamos-te por este momento e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja aplicando esta palavra aos nossos corações, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. A minha netinha, de 4 anos de idade, me ligou: vovô, o nome dela é Daniela. Eu falei: fala, filha.
entreguei meu coração a Jesus. O que é que a gente mais idoso quer? Não é isso? Eu fico até emocionado, porque era do filho que eu quase perdi. Você mais idoso aqui, você quer ver o seu filho e o seu neto aqui. Então, transmita a sua experiência, transmita a sua caminhada com Jesus, mas deixe eles trabalharem. Agora, olha aqui. Eu não sei porquê. Eu vou pedir para passar uns slides aí. Olha aqui, mas vai devagarzinho. Olha aí. Na história dos avivamentos, todos eles começaram com... Ele vai mostrar algumas aí. Chegou aí, colega? Pode ir aí. Que foto é essa aí? Hã? A Santa Ceia. O que é que nós temos aí? Jesus e o quê? Jesus, nesse momento, tinha 29 anos. Todos os discípulos tinham de 18 a 30 anos. Você consegue ver alguém ali que aparenta ter isso aí? Hã? Não, né? Qual é a idade média que você dá ali? Alguém pintou errado e colocou isso na cabeça da gente. João morreu em 94, ele diz, eu era discípulo desde a infância do meu Senhor. Foi o único apóstolo que morreu e morreu no ano 94. Ele não morreu com 94 anos, ele deve ter morrido aí com seus 80 e pouco. Então, nesses dias aí, ele devia ser dos mais jovens, o discípulo a quem Jesus amava, devia ter uns 18. Mas ali, quem pintou, reproduziu a si mesmo, a maneira como a gente vê, que a igreja tem que ser uma igreja para os mais antigos. Então, o primeiro avivamento da história da igreja começou com um grupo de jovens chamado Jesus e 12 apóstolos, que eram todos moços. Agora, olha o próximo slide aí. São Patrício. Ele foi para a Irlanda com 16 anos. Quantos anos você dá para isso aí? Tem 16 isso aí? Hã? Qual é a idade que você daria para esse aí? 180? Por que será que é tão difícil a gente valorizar os jovens no vigor que eles têm? Ele foi lá e já chegou, ele se tornou bispo com 21 anos. Ele confrontava os druidas em cima das montanhas. A estratégia dele foi a seguinte, que ele foi primeiro como escravo, no ano de 414. Ele foi como escravo porque os piratas pegaram ele, ele morou 10 anos lá, ele foi com 4 anos de idade, conseguiu fugir num navio francês, voltou à Inglaterra, o pai dele era um diácono, ele falou, de jeito nenhum, eu fico aqui, porque Deus deu uma noite um sonho para ele, mostrando no sonho a necessidade da Irlanda. Então ele falou, não, eu volto para lá, e ele foi para a Irlanda. E chegou lá, a estratégia dele foi chamada de confronto de poderes. Ele chegava nos druidas, nas montanhas, e dizia, se o seu Deus é Deus, que ele faça isso, e falava lá, eu desafiava, mas eu vou provar que o meu Deus é Deus. O que ele fazia? Ele chegava no poste ídolo, que os druidas tinham, e derrubava e quebrava, e a população ficava na expectativa de que aqueles druidas ou feiticeiros, os deuses da Irlanda iam vir contra ele, não via nada, e ele conquistou a Irlanda todinha. Ele é chamado o pai do cristianismo na Irlanda, São Patrício. E ele foi com 16 anos, tornou bispo, como você pode ver, com 21 anos de idade. Qual é o próximo aí? Santo Agostinho. Escreveu a Cidade de Deus com 33 anos. Você está com 33 anos ali? Qual é a idade que você dá para ele ali? Filho de Leonora, na região onde hoje é Argélia, que a tribo de Santo Agostinho está voltando para Cristo. Uma coisa linda que está acontecendo lá. 70 mil convertidos já dos muçulmanos da tribo de Santo Agostinho, a tribo bárbara que fala o Kabila. E ele foi o grande formador da teologia, inclusive da nossa igreja. Calvino bebeu dele. Renunciando a tudo, ele era um mundanão, aí era uma moçada que só queria saber de balada.
e se converteu como jovem e entregou a vida, porque o vigor está ali, a disposição está ali. Fez o que a gente fez quando a gente é mais jovem, a gente se converteu. Deu tudo a Jesus Cristo. Mas alguém reproduziu ele dessa maneira. O que mais? Vamos lá, o próximo. Então, são os pais do avivamento. São Francisco de Assis, 12º século. São Francisco de Assis era filho de um rico, lá na Itália. E ele é o pai do avivamento monástico, na idade do 12º século e 13º. Nessa foto aí, ele deveria ter 17 anos. Porque ele voltou de uma briga da sua cidade, que eram cidades-estado, e ele voltou de uma guerra que ele se recusou a lutar. E quando ele chegou na sua cidade, porque ele tinha tido uma experiência com Cristo, a gente canta o hino dele aí. A gente canta os hinos que ele escreveu no nosso cenário presbiteriano. E ele voltou de recusando-se a lutar naquela guerra, e o pai o inquiriu na frente da cidade inteira, lá na Itália. Naquele tempo não era Itália, Itália é um país novo. Naquele tempo cada cidade era uma cidade-estado, era uma liga. E ele então tirou a roupa e saiu correndo nu na cidade, com 17 anos de idade. E ele fundou a Ordem dos Franciscanos, que eram pessoas que renunciavam a tudo para dedicar-se aos pobres em nome de Cristo. Olha que bonito, com 17 anos de idade. Voto de pobreza. A gente aprende isso na história. Mas quem andou pintando, quantos anos você dá para ele aí? Alguém tem preconceito com os jovens na igreja. Olha aí, vamos lá para frente. Martinho Lutero. Aí está com a cara de que gosta de uma cerveja. Vamos falar a verdade. Porque descobriram uma carta de Martinho Lutero para um Melancton, outro reformador, convidando para discutir teologia e tomar uma cerveja. Na carta ele fala isso. Mas ele começou a reforma protestante quando ele tinha 34 anos. Até que está perto, está certo ou não? Você dá aí uns 40 anos aí, está certo ou não? Até que foram honestos, puseram mais ou menos perto. Eu daria aí uns 50 para ele, é ou não é? Mas por que a gente não reconhece a vitalidade e a coragem dos mais jovens? Vê o próximo aí, que é João Calvino. Olha João Calvino aí. Está apontando esse dedão aí, é um perigo, hein? Essa é a estátua de João Calvino lá em Genebra, uma das estátuas dele, em Genebra. Ele escreveu ele converteu-se aos 23 anos na França. Ele é francês, o pai da igreja presbiteriana. E escreveu as Institutas da Religião Cristã, que é o livro que norteia a nossa teologia, além da Bíblia. E ele escreveu aos 27 anos. Então, olha aí. Quando alguém quer lembrar dele, não mostra o jovem. Já puseram ele quando ele já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança, o que é um problema, porque ele, na verdade, morreu jovem. Não era era a idade média. Vamos lá, o próximo. William Carey. Alguém sabe quem é William Carey ou não? O pai do movimento avivalista das missões. Ele, com 32 anos, ele foi para a Índia. Ele deixou tudo, foi com sua esposa para a Índia, e sua esposa enlouqueceu no navio. Ele aguentou a mulher louca na Índia, ela enlouqueceu completamente. Ele foi morar na região de Calcutá, naquela época não se chamava Calcutá, com uma mulher louca, por amor à obra missionária, até que ela morreu de loucura e ele casou com outra. Porque quando ela morreu de loucura, ele estava louco para casar com outra. E casou com outra, mas ela enlouqueceu nos 3 meses de navio. A gente não imagina o sofrimento que esse povo antigamente passava para servir a Deus em outras terras. Já pensou você sair de casa com sua esposa? Ele era pastor de uma igreja de 17 membros, 32 anos. E Deus o chamou. E naquela época, os protestantes diziam, não precisa pregar o evangelho ao redor do mundo, não. Falavam isso, porque diziam que a tarefa já tinha sido cumprida nos dias dos apóstolos, que o resto do mundo entra pelo cano, não tem problema. E ele falou, de jeito nenhum. E ele lançou um manifesto da obrigação cristã de pregar o evangelho ao mundo. Ele disse, não só escrevi o livro, eu vou junto.
e ele foi para a Índia. Ele é chamado pai da educação na Índia. Ele construiu a primeira faculdade na Índia. Havia um costume na Índia, quando nascia o primeiro filho, era uma mulher, os pais matavam. Ele conseguiu abolir essa lei naquela época, em 1700 e pouco. Ele aboliu, no final da década do século XVIII, ele aboliu, conseguiu um homem cheio de fervor, com uma mulher louca em casa, conseguiu fundar uma universidade e abolir a morte das crianças do sexo feminino que nasciam das famílias lá. Olha que coisa tremenda. Mas quando a foto dele é reproduzida, eu diria que aí representa os seus 50 anos. Vamos ao próximo aí. Então, é uma visão dos avivamentos na história da igreja e a quem Deus usou. John Wesley, já ouviu falar da igreja metodista ou não? Ele começou os clubes de santidade quando ele entrou na universidade com 16 anos. John Wesley. E aos 17 anos começou a pregar. Esse clube de santidade que deu origem ao metodismo foi dos 17 aos 28 anos dele. Quantos anos você dá aí para ele? Só Jesus sabe. Então vamos lá, manda o outro aí, meu amigo. Esse aí é o pai do movimento de avivamento nos Estados Unidos, de onde saiu Simonton, que veio para o Brasil aqui ser o pregador presbiteriano. Olha as nossas origens aí. Esse é o John Whitfield, que deveria ter 17 anos. Porque o primeiro sermão que ele pregou, ele tinha 17 anos. Quando ele saiu da Inglaterra, que ele era a colega dos clubes de santidade da Universidade de Oxford, e veio para os Estados Unidos e influenciou Simonton, que veio para o Brasil pregar o Evangelho e fundar a igreja presbiteriana em 1859, ele tinha 21 anos, como você pode ver. Jesus amado. Esse aqui foi o grande pregador do avivamento nos Estados Unidos, que abalou o país, que levou a guerra contra a escravidão. Foi ele. Porque os que se convertiam diziam, não podemos mais continuar tendo escravo. E aí no final terminou a guerra acontecendo lá. Foi esse homem, 21 anos de idade. Vamos lá, o próximo aí, ver se existe algum ainda. Está interessante isso aí ou não? Simonton, que veio para o Brasil. Essa aí parece. Filho de um médico. Ele foi tocado pelo avivamento que o Whitfield começou nos Estados Unidos. E ele veio para cá com 26 anos. E morreu 8 anos depois. A sua esposa, Hildelina, morreu 3 anos antes dele. Helena Hildelina, não é isso? E deixou uma filha, sobreviveu numa filha. Morreu daquela febre que dava, era tifoide ou era amarela, não sei, que deu lá amarela, né? Coisa tremenda. Aí veio aqui para o Brasil. O pai dele era membro do Congresso americano médico. Duvido que o pai topasse vir. Ele veio. Porque os jovens eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Não é uma maravilha? Graças a Deus. Aparece mais alguém ou chega? Veio? Chega. Então, olha, o objetivo da gente mostrar... Pode tirar, colega. O objetivo da gente mostrar isso aqui é para que a gente... É para os moços que aqui estão. A igreja depende de vocês. Estou vendo aqui um grupo de jovens. Vocês representam a linha de frente da igreja. Vocês são um instrumento. Você pode não ter a experiência, vocês são jovens, mas sem vocês, esse vira o clube da terceira idade. Vocês representam o presente e o futuro da igreja. Vocês podem ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Jesus. Coisa tremenda. Meu filho dizia assim: pai, você sabe, a gente pai, mãe, a gente só quer para o filho profissão boa. Eu, pastor, vivo numa dificuldade danada muitas vezes, e eu sonhava que o meu filho fosse ser. Adivinha quais eram as profissões? Qual seria 3 profissões que você gostaria para o seu filho? Médico,
Pois é. Todo mundo, vocês são igual a mim. Médico, advogado e engenheiro. A nota de $100 tem Benjamin Franklin. Eu via muito Benjamin vindo para cá. Né? Um dia meu filho chegou para mim e fez: pai, eu acho que eu vou ser missionário. Não é que eu tentei demovê-lo? Falei: deixa disso, meu filho. Tu vai para os outros. Tem muita gente querendo ir. Na minha cabeça, ele era a esperança da redenção financeira da minha família. Aí eu tive uma convicção do Espírito Santo de Deus tão grande na hora do meu pecado, da minha, idolatria de mim mesmo e dos meus filhos. Falei: o quê? Filho, me perdoe. Se Deus chamar você para você ser um missionário, um pastor, não existe profissão mais nobre do que essa. Ter o privilégio de edificar a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, filho. Se Ele chamar, vai. Me perdoe. Vai, filho. E aí eu via os Benjamin voando para fora. Mas que coisa maravilhosa. Eu estava, esse mês passado, eu estava com uma reunião com os pastores árabes e pastoras. E tinha uma irmã da Tunísia, jovem, andando de bengala, porque apanhou tanto quando se converteu da família, que ela ficou deficiente física. Ela veio lá, toda, e ela falou, eu falei, e na Tunísia, ela disse: eu estou com 250 mulheres novas convertidas, pedindo para eu discipulá-las, eu só dou conta de 50. Eu vou perder essas 200. Vá ao Brasil e fale nas igrejas que nós precisamos de irmãs que queiram vir como missionárias. Porque a colheita é abundante, os trabalhadores são poucos. Mas que tipo de missionário? Nós precisamos de médica, nós precisamos de enfermeiro, nós precisamos de engenheiro, de professor, de jogador de futebol. Quem quiser vir, só não pode vir como pastor, só não pode vir como missionário. Mas venha na profissão, a gente arruma emprego. Venha para cá, mas venha como no coração. Venha para ajudar a gente, porque o movimento de Deus está demais. Então, eu estou vendo aqui essa igreja maravilhosa. Estou vendo aqui alguns jovens aqui. Que eu olho para vocês e vejo o potencial de Deus na sua vida. Na sua vida. Já pensou a gente se pôr nas mãos de Deus? Agora os pais têm que dizer: tem minha bênção. Porque o maior atrapalho, muitas vezes, dos filhos se dedicarem nessa direção são os pais. Fui eu com relação ao meu filho. Está seguindo comigo? É uma coisa muito séria. Muito séria. Então não tem nada melhor do que a gente se preparar e ser o melhor da nossa universidade. Para depois sair, não ter problema de conseguir visto em país nenhum. Vai lá como o melhor, vai arrumar um trabalho, mas nós vamos ajudar na obra da expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos. E aí os que conhecem desde o princípio, que são os mais idosos, vão estar orando, vão estar clamando para Deus dar proteção. Mas os que vão ter o privilégio de ver a ação de Deus de primeira mão. Então, olha, terminando aqui. Eu cheguei lá na Turquia e em Istambul, e eu vi uma das coisas que mais me impressionou na minha vida. Eu vi uma moça de 24 anos, iraniana. Eu estava conversando com o pastor Kirkov, da igreja armênia presbiteriana lá em Istambul, são umas 500 pessoas. É a maior igreja na Turquia, igreja local. Tem 300 árabes turcos convertidos, tem 100 russos e 120 iranianos. Porque os iranianos estão vindo para Cristo rápido. Já tem quase 1 milhão de convertidos no Irã. E eles fogem do país, aqueles que podem, a Turquia os aceita. Eles queimam o passaporte ou rasgam o passaporte quando entram no país, e entra lá, e aí eles pedem refúgio, mas aí querem pôr os filhos na escola pública. E o governo exige um passaporte. E aí eles têm que ir no consulado, na embaixada, para pegar um passaporte novo. E é tanto iraniano se convertendo, que a embaixada pergunta, não é se eles são iranianos. Primeira coisa, pergunta: vocês ainda são muçulmanos? E eles dizem:
Não, nós somos cristãos. Aí ele fala, então não tem passaporte para vocês. Eles ficam sem direito a um direito básico do cidadão, que é o passaporte. Eles ficam apátridas. E aí eu estava lá na Turquia e eu vi aqueles casais trazendo os filhos, ou pessoas adolescentes descendo aqueles degraus da igreja, indo lá para debaixo, que eles têm um subsolo. No final a curiosidade foi demais, e eu perguntei, Kikov, o que é que está acontecendo? Ele falou, vem cá que eu vou te mostrar. Eu entro lá e eu vejo a Magda, 24 anos de idade. Ela tinha casado aos 14 anos, que é assim a média de casamento no mundo muçulmano. Tinha uma filha, mas Jesus apareceu para ela, ela se converteu. E o marido deu-lhe um couro, levou na corte, separou-se dela, e o juiz disse, nunca mais você pode ver sua filha. E ela teve que fugir do Irã. E aí nós fomos jantar aquela noite, eu perguntei, Magda, me conta a sua história. E aí ela começa a chorar, chora. E aí ela conta exatamente isso, de ter perdido a filha. E aí ela diz assim, agora, doutor Dantas, me chamou de doutor Dantas, você pode entender por que é que eu cuido daquelas 50 crianças. Aquelas meninos e adolescentes que não podiam entrar na escola. Ela falou, já que eu perdi uma filha, eu adotei 50 outras. Para a glória de Deus. Coisa linda. Coisa linda. 24 anos de idade. Não dava para dividir. Ela botava quem era do segundo ano primário ali, terceiro ano primário ali, ela ficava rodando ali a manhã e a tarde inteira, falando do amor de Jesus Cristo. Deus usa o pouquinho que a gente sabe e pode e multiplica isso de uma maneira tremenda. Magda. Como nós precisamos de Magdas no fervor da idade, na flor da idade, para abençoar outras centenas de pessoas, cada uma delas. Olhem, mesmo as experiências duras da vida, mesmo se você acha que, eu tenho meus complexos, eu tenho as minhas dificuldades, Deus jamais pode me usar. O avivamento da igreja, em geral, acontece com quem não é, com aqueles que acham que não são, porque Deus ainda hoje é especialista em usar os que não são para confundir os que são. Eu vou terminar mostrando um vídeo de uma moça chamada Jaqueline, que está produzindo um avivamento entre as igrejas do Paraná, porque ela disse assim, eu quero ser, ela é tetraplégica, vocês vão ver, e ela faz parte de um ministério aos tetraplégicos, aos deficientes cadeirantes de Curitiba, umas 400 pessoas, primeira igreja batista. E ela disse assim para o pastor que lidera lá, ela disse, eu quero cantar hoje. E o pastor falou, então eu vou arrumar um lugar para você cantar. Ela falou, não, mas eu não quero, eu quero só cantar, eu quero que você saiba, eu não sou uma cantora, eu sou uma adoradora. E quando ela acabou de cantar, não tinha ninguém que não estivesse chorando ali. E começou um movimento que está se espalhando lá no Paraná, na flor da idade, nas limitações ou nas perfeições. Deus usa tudo para a expansão da sua obra, se a gente se entregar nas mãos dele. Então vamos ouvir a Jaqueline. Põe a Jaqueline aí. Jaqueline, nos abençoe nessa noite. Veja isso aí. A Jaqueline chega aqui. A Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou, pastor, posso fazer um louvor? E eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer? Eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas eu falei, pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim, eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí.
majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Esse forma nenhum, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, o antigo eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, então e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver. Coisa linda. Ela cantou na Assembleia Legislativa. Não tinha um deputado que não tivesse quebrantado. Se Deus usa os que não são. Imagina, você, jovem, cheio de vitalidade que está aqui. Tudo começa pela nossa entrega.